Maravilha, bom dia, gente. Eu dei um bom dia já no início da escola sabatina, mas tinha poucas pessoas, né? Seja bem-vindo à comunidade adventista do Encontro Vida. É um prazer muito grande ter você aqui. Este é um lugar para você ser, pertencer e ter um encontro real com Deus. Nos sábados à tarde nós estamos compreendendo melhor essa nossa visão, né? O ser, pertencer e ter um encontro real com Deus é o imersão. Então, se você não participou no sábado passado, está convidado a participar conosco. Hoje, a partir das 17 horas, aqui mesmo no auditório, será muito bem-vindo, tá? Temos uma programação muito especial hoje. E eu trago um recado do pastor Gleidson. Hoje ele se ausentou. Não só ele, mas alguns líderes também estão ausentes, pois eles estão numa programação ali na AMPA, né, uma programação de mordomia, e o pastor Gleito disse assim: ora, isso dá o nosso feliz sábado lá para os irmãos, e justifique a nossa falta, né? Então está dado o recado. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Você, durante essa semana, deve ter percebido que você foi incluído em mais um grupo de WhatsApp, né? Que é o grupo Encontro Vida Oficial, tá? Então eu quero pedir por gentileza para você não sair deste grupo. Este grupo é um grupo que está presente os membros da comunidade do Encontro Vida. Não é um grupo para bate-papos, é um grupo onde vai ser colocado ali alguns avisos importantes da comunidade. Inclusive a nossa liderança reuniu na semana passada, e foi tomado algumas decisões, e a secretária Rosane Galo vai estar colocando essa agenda no grupo. Então você que faz parte do grupo, tire uma horinha, dê uma lida nessa agenda. Se você tiver alguma observação com relação à agenda, nos procure depois, tanto a mim como o pastor Gleidson, ou até mesmo a Rosane, secretária da comunidade. Faça as suas observações, perfeito? E no próximo sábado a gente então faz as considerações finais relacionadas à agenda, ok? Maravilha, amigos, eu quero convidar você neste momento para fazermos uma oração, para irmos para o estudo da Palavra de Deus de hoje. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pela semana que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Se nós estamos aqui, Pai querido, é porque foi primeiramente por causa do Teu convite. E nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor fez esse convite para nós, e o Teu Espírito nos incentivou a aceitar esse convite. Que esses momentos, ó Deus, que vamos passar aqui, já temos passado desde o início da escola, que nós possamos, Pai querido, que esses momentos possam ser relevantes na nossa vida. Eu quero entregar cada pessoa especial a Deus que está orando comigo neste momento, tanto as que estão aqui presentes, como as pessoas que estão nos acompanhando de forma online. Pessoas, ó Deus, que estão passando por momentos de dificuldade na saúde, pessoas enfermas. Senhor, nós sabemos de pessoas que estão aí passando por muitos problemas com relação à Covid. Nós intercedemos por todos os Teus filhos, ó Deus, que estão passando por problemas de saúde neste momento. Nossa oração, ó Deus, é que o Senhor estenda a Tua mão poderosa sobre a vida destes, que o Senhor, ó Deus, faça o milagre que cada um dos Teus filhos necessitam receber. Nós confiamos, Deus querido, no Teu poder, confiamos que o Senhor tem todo o poder necessário para restaurar a saúde daqueles que estão doentes. Por isso, Pai querido, que o Senhor visite cada leito, as pessoas que estão neste hospital, ó Deus, que elas sejam visitadas por Ti, pelo Teu maravilhoso Espírito, e que o Senhor faça a obra necessária na vida de cada um delas. Deus eterno, este é um momento muito especial, nós vamos abrir a Bíblia agora, vamos estudar um pouquinho da Tua Palavra, e oramos para que esses momentos que vamos passar refletindo, sejam, Deus bendito, relevantes para a nossa vida, e que nós possamos ouvir, Pai querido, a voz do Espírito Santo, falando ao nosso coração, em nome de Jesus, amém.
Amigos, o texto para a mensagem de hoje encontra-se no livro de Atos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1. Esse é um texto muito conhecido, Atos capítulo 1. E nós vamos ler o versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando os discípulos se depararam com a realidade de perderem Jesus, logo após a morte de Jesus, todo aquele ânimo que os discípulos tinham durante o ministério de Jesus foi extinguido. A morte de Jesus foi como um balde de água fria nas expectativas dos discípulos, um balde de água fria no ânimo dos discípulos, porque eles tinham uma perspectiva em relação à missão de Jesus. Quando você estuda os evangelhos, você vai perceber que os discípulos, quando olhavam para Jesus, enxergavam a Jesus como aquele que iria redimir a Israel. E em vários momentos após a morte de Jesus, você percebe que os discípulos vão deixar isso muito claro. Quando você lê o relato de Lucas, capítulo 24, aquela parte que fala sobre os discípulos que vão de Jerusalém para Emaús, a Bíblia deixa claro naquele episódio que aqueles dois discípulos estavam muito tristes. E essa era a situação dos discípulos após a morte de Jesus. Eles se depararam com o seu mestre sendo preso, se depararam com o seu mestre sendo levado para julgamento, eles viram Jesus sendo açoitado, viram Jesus sendo escarnecido pelos principais, eles estavam diante de Jesus crucificado, e vendo as pessoas ali olhando para Jesus e dizendo: você salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? Desça da cruz e nós acreditaremos em você. Então os discípulos testemunharam a vergonha que o seu mestre passou. Eles foram testemunha dos momentos de aflição de Jesus. Eles jamais imaginavam que Jesus iria morrer e de uma forma tão vergonhosa como a morte de cruz. Eles esperavam que Jesus fosse o libertador de Israel. No mesmo episódio dos discípulos de Emaús, quando Jesus se apresenta para os discípulos e pergunta qual era o motivo pelo qual eles estavam tristes, os discípulos disseram: você não sabe o que aconteceu? Jesus foi morto em Jerusalém, era um homem sisudo em palavras, profeta, nós acreditávamos que ele nos libertaria do jugo romano. Então essa era a perspectiva dos discípulos em relação a Jesus. E sabe, Jesus em vários momentos do seu ministério havia dito para os seus discípulos que quando ele fosse para Jerusalém, ele seria preso, ele seria açoitado, ele seria morto, ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas quando Jesus falava a respeito da sua morte, quando Jesus falava a respeito da ressurreição, sabe qual era a atitude dos discípulos? Eles não compreendiam absolutamente nada. Jesus falava sobre sua morte e os discípulos ficavam sem entender do que Jesus estava falando. Se os discípulos tivessem acreditado nas promessas de Jesus, eles não teriam sido pegos de surpresa pela morte de Jesus. Jesus morreu, e quando Cristo morreu, a tristeza dos discípulos foi tão profunda que eles não acreditavam que Jesus ressuscitaria. A prova disso é que os discípulos de Emaús, em Lucas 24, quando eles estão a caminho de Emaús, Jesus aparece para eles, eles relatam o episódio da ressurreição, mas eles mesmos não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Então eles viram Jesus sendo morto e eles não acreditavam que Jesus seria capaz de ressuscitar. Mas Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, ele reuniu novamente os seus discípulos. Quando Jesus foi morto, os discípulos se dispersaram. Mas quando Jesus ressuscita, ele começa a reunir novamente os discípulos.
A prova também é os discípulos de Emaús. Ele vai até os discípulos de Emaús, e quando os discípulos percebem que Jesus de fato havia sido ressuscitado, eles voltam de Emaús para Jerusalém novamente. E aí Jesus passa 40 dias com os discípulos. E esses 40 dias que Jesus passou com os discípulos após a sua ressurreição, foram cruciais para a vida dos discípulos, cruciais para o início da pregação do Evangelho, cruciais para a missão que os discípulos teriam logo após a ascensão de Jesus. Esses 40 dias que os discípulos passaram com Jesus, Jesus passou treinando os discípulos, porque Jesus tinha uma missão para dar para eles, uma missão toda especial. Então foram 40 dias de treinamento, e nesses 40 dias, sabe o que Jesus fez com seus discípulos? Jesus os reuniu, e Jesus abriu a Bíblia para eles. Jesus começou a pregar para os discípulos. Foram 40 dias de imersão, podemos dizer assim. 40 dias ajustando o foco. Volte no livro de Lucas, no capítulo 24. Eu gostaria de ler com vocês o verso 45. Verso 45 e 46. Diz assim: então lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Jesus está reunido com os seus discípulos após a sua ressurreição. O que ele faz com os seus discípulos? Abre as Escrituras. Olha o verso 46. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Então Jesus está explicando para os discípulos aquilo que ele havia passado 3 anos e meio explicando, e os discípulos não compreenderam. Em suma, os discípulos passaram 3 anos e meio caminhando com Jesus, ouvindo os sermões de Jesus, vendo os milagres de Jesus, mas eles não compreenderam o real sentido da missão de Jesus. Eles só foram compreender a missão de Jesus nesse período de 40 dias, em que Jesus começou a ensinar para os discípulos qual realmente era o sentido da sua missão. Se você ler o verso 47, diz assim: e quem em seu nome se pregasse arrependimento para remissão dos pecados a todas as nações, começando por onde? Por Jerusalém. Olha o verso 48. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejam o quê? Revestido de poder. Então, nos 40 dias de imersão que Jesus passou com seus discípulos, ajustando o foco com ele, Jesus falou das verdades que os discípulos não haviam compreendido durante o ministério. Jesus falou da ressurreição. Jesus apresentou as profecias bíblicas de que o Messias viria, ele sofreria, ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Os discípulos só compreenderam isso nos 40 dias após a ressurreição de Jesus. Esses 40 dias foram essenciais para os discípulos. Nesses 40 dias, os discípulos revigoraram as suas forças. Nesse período, os discípulos revigoraram a sua fé. Nós falamos muito do período em que os discípulos estavam reunidos e eles oraram e o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Mas vale a pena nós ressaltarmos os 40 dias que Jesus passou com seus discípulos. Foram 40 dias cruciais para o sucesso da missão. E esse era o objetivo dos 40 dias. Jesus tinha uma missão para dar aos discípulos. Uma missão extraordinária. Uma missão grandiosa. E essa missão que Jesus tinha para dar aos discípulos, eles não conseguiriam cumpri-la se eles não entendessem o real sentido da missão de Jesus. Portanto, quando Jesus se reúne com seus discípulos, Jesus apresenta a missão para eles. E Jesus dá algumas instruções de como a missão deveria acontecer. Nesses textos que nós lemos aqui no livro de Lucas, Jesus diz que eles deveriam permanecer aonde? Em Jerusalém.
eles tinham que ficar na capital. Os discípulos que estavam indo para Emaús voltaram para Jerusalém. Era importante que eles ficassem em Jerusalém. Vejam, Jesus dá essa ênfase aqui em Lucas 24, e essa mesma ênfase é dada no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4. Eles deveriam permanecer em Jerusalém. Eles não podiam se ausentar da cidade. Por que Jesus dá essa ênfase? Por que era importante para Jesus que os discípulos não saíssem da capital? Entender esse aspecto é primordial para nós entendermos a missão dos discípulos. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos numa ocasião muito especial. Qual foi? O dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes, no grego, significa 50º. Ela faz referência aos 50 dias que eram contados a partir da festa dos pães asmos até a festa das primícias. Deixa eu tentar explicar de uma forma melhor. A data do dia de Pentecostes dependia do dia em que eles comemoravam a Páscoa. Então a Páscoa era comemorado no dia 14 do mês de Nissan. Dia 14 era a Páscoa. Dia 15, no dia seguinte, eles comemoravam a festa dos pães asmos. No dia 16, começava a contagem para a festa das primícias, que era o Pentecostes, que passou a ser chamado depois do Pentecostes. Então se contavam 7 semanas e 1 dia, ou seja, 50 dias após a festa dos pães asmos. E então chegava a festa do Pentecostes. Foi nessa ocasião em especial que Jesus derramou sobre os discípulos o Espírito Santo. Agora veja a estratégia de Jesus. O Pentecostes era uma das festas mais importantes para o judeu. Na festa da Páscoa, por exemplo, nem todos podiam vir até Jerusalém para participar da festa, porque a viagem, tanto por terra quanto por mar, era muito dificultosa. Então, muitos dos peregrinos não iam até Jerusalém na festa da Páscoa. Mas quando chegava o período do Pentecostes, essa viagem que antes era perigosa, já não era perigosa. Então, a festa de Pentecostes era a festa dos judeus que mais reunia em Jerusalém pessoas de outras localidades. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: vocês precisam ficar em Jerusalém, porque em breve Jerusalém estará abarrotada de pessoas vindo dos diversos lugares. Ou seja, havia uma estratégia missionária de Jesus ao pedir aos discípulos que permanecessem na capital de Jerusalém. A visão missionária de Jesus. Aquela foi a melhor ocasião para o Espírito Santo vir sobre os discípulos, porque eles pregaram o Evangelho, e as pessoas que vinham dos diversos lugares e ouviam a mensagem dos discípulos, retornavam para as suas cidades, para a sua terra, e levavam a mensagem que eles tinham ouvido da boca dos discípulos. Nós percebemos aqui algo muito especial. Jesus estava preocupado com o quê? Quando pediu para os discípulos ficarem em Jerusalém. Estava preocupado com as pessoas. A primeira preocupação de Jesus era com as pessoas. Jesus sabia que no dia de Pentecoste, Jerusalém estava cheia de pessoas sedentas por ouvir a mensagem do Evangelho. E Jesus se preocupa com as pessoas. Sabe, existe uma frase dita pelo sociólogo Manuel Castells, que diz assim: as cidades devem ser entendidas como sistema vivos. Onde é que mais se aglomera pessoas nos dias de hoje? Nas cidades. As cidades são os lugares onde existem o maior número de pessoas. E
o Kleber Gonçalves fala algo muito interessante sobre esse fenômeno. Ele diz: a urbanização do mundo é um rumo irreversível. Então, o que está acontecendo com o nosso mundo? Ele está se urbanizando. Onde as pessoas estão se aglomerando? Nas grandes cidades. Em 2018, o Folha de São Paulo trouxe uma reportagem intitulada o seguinte: 57% dos brasileiros vivem em 6% das cidades. Vejam, isso é mais da metade de toda a população brasileira vivendo em apenas 6% das grandes cidades. Isso de mais de 5 mil municípios, 300 municípios, cerca de 300 municípios, comporta mais da metade de toda a população brasileira. Eu estou falando de população brasileira. Se nós fôssemos fazer uma consideração a nível mundial, em 2003, a população mundial, 48% da população mundial viviam nas grandes cidades. E em 2003, a projeção que fizeram é que, no ano de 2007, esse número passaria dos 50%. Então, nós estamos falando de um mundo que está cada dia mais se urbanizando. As pessoas se aglomeram aonde? Nas grandes cidades. Óbvio, eu não estou dizendo com essas palavras que quando Jesus pediu para os discípulos ficarem em Jerusalém, ele estava fazendo uma profecia relacionada à urbanização, mas ele estava considerando que nas grandes cidades era onde as pessoas se aglomerariam na sua circunstância. Nós vivemos em uma grande cidade. Belém é uma grande cidade. E você que está acompanhando na transmissão, pode considerar isso dentro da sua realidade. Nós vivemos numa grande cidade. E nós precisamos, queridos amigos, acordar para a realidade de uma missão urbana. Jesus nos convida para sermos essas testemunhas aonde nós vivemos. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode ser testemunhas? Nessa problemática, Jesus dá a solução no verso que a gente leu. Atos capítulo 1, versículo 8. Essa é a solução que Jesus dá. Como testemunhar para as pessoas aonde eu estou? Qual é a solução? Mas recebereis poder. Olha que maravilha. Então Jesus prometeu para os seus discípulos o quê? Poder. Jesus disse para os seus discípulos o seguinte: eu tenho uma obra muito especial para dar para vocês. E vocês jamais vão conseguir cumprir essa missão se não tiverem poder. E eu estou disposto a dar poder a vocês. Então deixa eu dizer uma coisa para você muito especial. Jesus quer dar poder para você. Todo cristão precisa ser um cristão de poder. Todo seguidor de Cristo precisa ser um seguidor de poder. E Jesus está disposto a dar esse poder. Nós gostamos de poder, certo ou errado? O ser humano é facilmente embriagado pelo poder. Nós queremos estar em evidência, nós gostamos de mandar, gostamos de ter o controle da situação, então o poder nos ilude facilmente. Mas é óbvio que quando Jesus fala a respeito do poder, ele não está falando desse tipo de poder. Qual é o tipo de poder que Jesus fala? A palavra traduzida para poder, em Atos capítulo 1, versículo 8, é a palavra dinamis. O que você lembra quando você ouve a palavra dinamis? O que vem na sua mente? Dinamite? Você pensou em dinamite? Exatamente. Se você pesquisar qual é a etimologia da palavra dinamite, a etimologia da palavra dinamite vem de dinamis. Então, quando Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam revestidos de poder, Jesus estava dizendo: vocês receberão uma explosão de poder.
De fato, o poder que os discípulos receberam no Pentecostes foi considerado a uma dinamite, uma explosão. E nós podemos ser revestidos desse poder também. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, esse dinamis também vem sobre cada um de nós. E por onde nós passamos, nós exalamos esse poder. Agora tem um detalhe interessante. Existe uma definição, eu posso dizer que é a melhor definição que eu já encontrei para a palavra dinamis. A definição é a seguinte. É num léxico grego que eu não vou lembrar, mas essa é a definição. Dinamis é a força como manifestação sobrenatural de milagre, de poder, maravilha, ação poderosa. Manifestação sobrenaturais. Então, esse poder que os discípulos haviam de receber, era concedido por quem? Pelo Espírito Santo. Esse poder veio sobre os discípulos, dado pelo Espírito Santo, ou seja, era um poder alheio a eles. Somente quando o Espírito veio sobre os discípulos, é que eles então tiveram esse poder. Antes da vinda do Espírito, eles tinham o poder, o dinamis, ou não? Não. Mas deixa eu levar essa reflexão para um outro nível. Existe uma outra definição para dinamis que eu gosto muito. Essa é do dicionário Strong de Teologia. Preste atenção nessa definição. Dinamis é um poder o quê? Inerente. Poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza. É fácil nós entendermos essa definição quando nós pensamos, por exemplo, na Little Boy. Pense, por exemplo, na Little Boy. Por que ela explodiu 43 segundos depois de ter sido lançado sobre a cidade de Hiroshima em 1945? Por que ela explodiu? A resposta é óbvia. Porque tinha na Little Boy cerca de 72 quilos de urânio. Então, a bomba foi projetada para quê? Para explodir. Explodir fazia parte da natureza da Little Boy. Você compreende? Então, o dinamis é um poder inerente que faz parte da pessoa, que está na pessoa. Agora, se nós considerarmos que antes da vinda do Espírito Santo, os discípulos não tinham esse poder, como então pensar no poder como sendo inerente aos discípulos? Como fazendo parte dos discípulos? A resposta é simples. Quando o Espírito Santo faz parte da nossa vida, o poder faz parte da gente também. Quando o Espírito Santo está em nós, esse poder não é alheio a nós. Esse poder faz parte da nossa natureza. Porque a nossa natureza é guiada pelo Espírito Santo. Ela se torna uma natureza espiritual. A nossa natureza é transformada em uma natureza santificada. Por isso que o dinamis, então, passa a ser algo inerente daquele que tem o Espírito Santo. E eu faço uma reflexão nesse momento. Como está esse poder em nós? Como está esse poder em você? Como está o poder do Espírito Santo na sua vida? Esse poder só é possível quando o Espírito Santo faz parte de nós. O poder foi dado para quê? Para que os discípulos pudessem testemunhar. Foi para isso. Unicamente para isso. Qual foi o objetivo do poder? Testemunhar. Deus não dá poder para o engrandecimento próprio. Aliás, o poder dado por Jesus ao homem
é para o homem melhor servir a Jesus. Você entendeu? Então, o poder é para servir e não para mandar. Quando eu recebo o poder do Espírito Santo, eu não vou me tornar aquela pessoa que, agora eu vou mandar as pessoas irem e fazer a missão, porque eu estou cheio do poder. Aliás, todo cristão precisa fazer parte da missão. Todo cristão precisa fazer parte da missão. E eu quero considerar duas coisas aqui. Primeira, a missão não é opcional. Quero falar isso com muito carinho. Missão não é opcional. Testemunhar não é opcional. Porque o testemunhar faz parte da vontade de Jesus, do desejo de Jesus para a nossa vida. Então, testemunhar não é opcional. Se você olhar o texto da grande comissão em Mateus, capítulo 28, versículo 19, o texto diz assim: ide e fazei discípulos. Não é assim que diz o texto? Fazei discípulos. O verbo está no imperativo, fazei discípulos. Todas as vezes em que, em uma ordem, o verbo está no imperativo, sabe qual é o sentido? Mandamento. Querem uma prova? Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, amai a Deus sobre todas as coisas. Verbo no imperativo, mandamento. Amai o próximo como a ti mesmo. Verbo no imperativo, mandamento. Então, todas as vezes que em uma ordem direta o verbo estiver no imperativo, qual é o sentido? Mandamento. E quando Jesus disse: ide por todo mundo e fazei discípulos, o verbo está como? No imperativo, mandamento. Portanto, a missão não é algo que eu escolho fazer ou não. A missão é um mandamento. Nós somos comissionados a testemunhar, convocados para testemunhar. E o testemunho se torna algo natural quando o dinamis faz parte da nossa vida. O resultado do poder do Espírito Santo na vida dos seguidores de Jesus, qual será? Testemunhar. Testemunhar em que sentido? Testemunhar, primeiramente, para Jerusalém. Não é isso que diz o texto? Primeiramente para Jerusalém. Os discípulos precisavam testemunhar para quem? Para Jerusalém. Sereis minha testemunha em Jerusalém. Eles tinham que ser testemunha dentro da sua própria casa. Então, sem essa de que santo de casa não faz milagre, tira essa filosofia da mente. O santo de casa precisa fazer milagre. Nós temos que testemunhar para dentro de casa também. O nosso testemunho precisa ser relevante para o nosso meio. Mas o testemunho não pode ficar só dentro de casa. O testemunho precisa ultrapassar as paredes de casa. Eles tinham que testemunhar na Judéia e Samaria. E você sabe que depois que Estevão foi morto, o Evangelho então alcançou novas fronteiras. E o Evangelho chegou aonde? Em Samaria. Filipe foi a Samaria, Pedro foi a Samaria, João foi a Samaria. E você sabe da rixa que existia entre judeus e samaritanos. Uma rixa que se estendeu por séculos. Mas quando o dinamis faz parte da nossa vida, sabe o que acontece com as diferenças, amigos? Elas vão sendo extinguidas da nossa vida. Quando o poder do Espírito está sobre nós, as diferenças não são motivos para nós nos dividirmos. O Evangelho chegou em Samaria também. Mas o Evangelho alcançou os confins da terra. Existe uma coisa muito... Eu coloquei aí o que seria o cumprimento de Atos capítulo 1, versículo 8, em todo o livro de Atos. Então, Atos capítulo 1, versículo 8 diz: sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém,
em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Se você fizer um estudo em todo o livro de Atos, você vai ver que do capítulo 1 de Atos até o capítulo 7, Lucas fala sobre o evangelho em Jerusalém. O evangelho alcançou Jerusalém. Vários judeus aceitaram o evangelho. Se você ler do capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 18, você vai ver o evangelho alcançando Judéia e Samaria. Se você ler Atos do capítulo 11, versículo 19, até o final do livro, o evangelho alcança o quê? Os confins da terra. Então, o livro de Atos é um documento que testifica que os discípulos cumpriram a missão nos seus dias. Paulo foi inspirado por Deus ao dizer em Colossenses: todas as pessoas debaixo do céu ouviram o evangelho. Deem uma olhada no último capítulo de Atos, por gentileza. Vejam como termina o livro de Atos. O último capítulo de Atos é o capítulo 28. Diz assim o verso 30 e 31. Olha, o livro de Atos parece não ter fim, o livro de Atos. Se você fizer uma análise, parece que o livro de Atos não tem fim. Leia os 2 versos. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Acabou o livro de Atos. Você percebeu que Atos termina de forma repentina? A impressão que dá é que parece que falta algo em Atos. Não é essa a impressão? E Paulo pregava tal com intrepidez e acabou o livro. Parece que faltou o último capítulo de Atos, que é o capítulo 29. E de fato, o livro de Atos falta um último capítulo. Sabia disso? Porque a pregação do evangelho não conclui com os discípulos. Ela continua conosco. Então, que tal você ser o último capítulo do livro de Atos? Que tal você ser o último capítulo deste livro? Que tal a sua experiência de vida ser o último capítulo do livro de Atos? Que tal a experiência da nossa comunidade ser o último capítulo de Atos? A nossa experiência de pregação, de testemunho, de levar pessoas a conhecer desse Cristo maravilhoso que salva. Que tal essa experiência ser o último capítulo de Atos? Para isso, eu e você precisamos estar envolvidos. O testemunho só acontece quando nós nos relacionamos com Jesus, quando nós nos envolvemos com Ele, quando nós mergulhamos de corpo e alma, na espiritualidade, na oração, na busca pelo poder. Esse testemunho só acontece quando nós de fato entramos em um processo de imersão com Jesus, aprendemos da sua missão, aprendemos dos valores do reino, aprendemos que a nossa vida não se limita a este mundo. É quando nós compreendemos tudo isso, quando nós nos envolvemos com Jesus, é que então o dinamis, o poder que nós precisamos para testemunhar, vem sobre nós. E deixa eu dizer uma coisa muito especial para vocês. Nós muitas vezes estudamos diversos assuntos, palestras, livros sobre estratégia de como alcançar as pessoas, estratégia de como alcançar os diferentes, como chegar àquela pessoa que você não tem, entrosamento. Nós vamos estudando e aprendendo estratégias, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sem dinamis, nós podemos até influenciar alguns. Sem poder, nós podemos até ganhar a confiança de 1 ou 2. Mas com dinamis, nós alcançaremos as massas como uma bomba com efeito global. Foi isso que aconteceu na vida dos discípulos.
poder sobrenatural. Sabe qual foi o resultado? Eles fizeram milagres. Sabe qual foi o resultado? Eles falaram em línguas estranhas, e essa língua estranha é língua humana, irmão. A sombra de Pedro, eu não consigo imaginar isso. Curava as pessoas. Pedro ia passando pelas ruas, e as pessoas colocavam os doentes assim, para a sombra de Pedro tocar nos doentes, e eles eram curados. Poder. Eu quero concluir com esse texto, que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é o maior e o mais urgente de todas as nossas necessidades. Nós precisamos disso. Precisamos do poder vindo do Espírito Santo. Precisamos mergulhar de corpo e alma na busca pelo poder, na busca pelo Espírito. A maior necessidade da igreja não é um ar-condicionado novo. A maior necessidade da igreja não é bancos novos. Qual é a maior necessidade da igreja? Qual é? Reavivamento espiritual. O Espírito Santo em nós. Esse é o único meio pelo qual nós conseguiremos cumprir a missão que Deus nos deu. Você deseja dizer assim: Senhor, eu quero mergulhar de corpo e alma nessa missão que o Senhor me deu. Mas eu confesso que eu não consigo. Eu vou abrir um parêntese e dizer uma coisa para você. Se o cumprimento da missão não incomoda você, tem alguma coisa errada. Se o cumprimento da missão não te incomoda, tem alguma coisa errada. Você precisa prostrar-se de joelhos diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou preocupado porque eu não consigo me preocupar com o cumprimento de missão. Eu não consigo me preocupar com testemunhar. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 14: e será pregado esse evangelho do reino, e então virá o quê? Jesus só virá quando o evangelho for pregado, amigo. Se o cumprimento da missão não me incomoda, com todo o carinho, eu quero dizer para você o seguinte: talvez a volta de Jesus não seja tão importante para você. Então eu preciso orar a Deus e dizer: Senhor, me ajude a me incomodar com o cumprimento da missão. Eu quero mergulhar nos teus braços de amor e quero que o Senhor me use como instrumento, assim como o Senhor usou os discípulos naquela ocasião no Pentecostes. Encha-me de poder, para que a minha influência seja comparado a uma bomba por onde passar, de esperança, e por que não dizer, de milagres. Você deseja isso para a sua vida? Eu quero ouvir sua mão, se esse é o seu desejo. Glória a Deus. Vamos cantar juntos uma música para nós concluirmos esse momento. Sei que estás aqui nesse lugar. Posso te sentir, sonda-me com teu amor, enche-me com teu
amor inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Eu olho para ti e ao te contemplar sua glória sobre mim, transforma-me. Com teu amor, enche-me. Com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu amor, do teu amor, do teu amor. Em tuas águas quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar sua presença. É o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Quero convidar você para fazer uma oração. Maravilhoso Deus. Antes de mais nada, Senhor, obrigado porque quem somos nós, Pai, para ser instrumentos Teus. Nós somos vasos defeituosos, Pai. Mas louvado seja o Teu nome, porque o Teu maravilhoso Espírito está tão ansioso para inundar a nossa vida.
Nossa oração nesse momento, Deus, é que o Senhor possa nos usar, Senhor, na Tua obra. Se alguma coisa tem nos atrapalhado, Deus querido, ajuda-nos, Senhor, a mergulharmos em Ti e sermos preenchidos pelo dinamis, o poder sobrenatural do Teu Espírito. Leva-nos em paz aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse foi o nosso encontro, a adoração. Tenham todos um bom almoço em família, em amigos. E a gente se encontra hoje às 5 horas da tarde, aqui nesse auditório, nossa imersão. Vão todos com Deus. Resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, Se lembre que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Envolve seu amor e a paz, encharque o coração e a